Olá, sétimo ano. Vamos para mais uma aula com a montagem do pantógrafo. Antes, nós vamos para o passo conectar e vamos entender o que é um pantógrafo e para que ele serve. Antes da popularização do computador, ampliar e reduzir imagens como mapas, plantas e desenhos era uma atividade manual. Uma possibilidade era desenhar à mão livre, mas isso é uma tarefa muito difícil. Por isso, geógrafos, arquitetos e engenheiros, antes da computação gráfica, usavam várias técnicas para ampliar e reduzir imagens. As mais utilizadas eram a técnica do quadriculado, que vocês podem ver na imagem aí que aparece para vocês, e o uso de um instrumento, o pantógrafo, que também aparece na imagem para vocês. A técnica do quadriculado é bem simples, basta traçar na imagem que se quer ampliar quadriculados e em outra folha um quadriculado maior ou menor, na proporção que se deseja ampliar ou reduzir. Depois é só copiar o desenho quadrado por quadrado. O primeiro pantógrafo foi inventado em 1603. A estrutura de um pantógrafo é um paralelogramo. O paralelismo entre as hastes é que explica o funcionamento e a forma como o instrumento pode ser usado para ampliar ou diminuir um desenho. O pantógrafo possui sempre três pontos principais: o ponto fixo, a ponta seca e a ponta úmida. Vocês estão vendo a imagem de um pantógrafo feito de Lego, que será o pantógrafo que nós vamos construir e utilizar para ampliar os desenhos. Então, vocês estão vendo onde fica o ponto fixo, onde fica a ponta seca e a ponta úmida. Como que ele funciona então? Nós temos que deixar o ponto fixo bem firme, colocamos uma caneta na ponta úmida e a ponta seca é a parte que vai passar por cima do desenho que eu já tenho e quero ampliar. Então, quando eu passo a ponta seca fazendo o contorno do desenho, a ponta úmida vai fazendo o mesmo desenho, porém com proporção aumentada. Nesse caso aqui do nosso pantógrafo que nós estamos utilizando para ampliar os desenhos. A relação de ampliação é você que define de acordo com a medida das hastes do pantógrafo, a relação que existe entre elas, se a imagem será dobrada, triplicada ou até mesmo quadruplicada, de acordo com a preferência de quem está desenhando. Então, nós vamos montar o pantógrafo. Essa semana nós não temos programação, mas vocês verão como ficou a montagem, como é o funcionamento de um pantógrafo. Então, sétimo ano, esse é o nosso pantógrafo. Observe que ele tem um ponto fixo, tem uma ponta seca e uma ponta úmida, que é aqui onde a gente coloca a caneta. É muito importante para que o pantógrafo funcione corretamente, deixar bem firme a ponta fixa e fixar bem a folha. Observem que aqui eu até colei a folha onde nós vamos desenhar. Então, eu separei aqui para nós fazermos uns desenhos de forma geométrica, pois são mais fáceis de representar. Vamos ver então se o nosso pantógrafo funciona corretamente. Nós vamos colocar a caneta aqui na ponta úmida. Lembre-se que a parte fixa, ela tem que ficar bem firme. E essa ponta seca nós vamos passar em cima do desenho, fazendo o contorno, tá? E assim a ponta úmida irá fazer essa forma nesse papel. Vamos fazer então a forma de um retângulo. Nós fixamos a ponta fixa. E movemos a ponta seca. Observem aqui, pessoal, que eu fiz algumas formas. Fiz dois retângulos, fiz um círculo e o triângulo amarelo, que está aí aparecendo para vocês. Esse pantógrafo, da forma que nós fizemos e onde nós colocamos a ponta úmida, ele faz a ampliação das formas e dos desenhos. O lado do triângulo amarelo tem 1,7 centímetros no desenho que eu imprimi, mas quando nós fazemos utilizando o pantógrafo, ele fica medindo 3,4 centímetros, então é o dobro. Se nós quiséssemos fazer a redução com o pantógrafo, nós teríamos que trocar a posição da ponta seca com a ponta úmida. Teríamos que colocar a ponta úmida no lugar da ponta seca e a ponta seca no lugar da ponta
úmida. E assim nós teríamos a redução dos desenhos. O pantógrafo, da forma que nós fizemos, ele faz a ampliação 2 vezes do desenho, como nós vimos. Se nós quiséssemos que ele ampliasse 4 vezes, a parte que está a ponta úmida, essa haste, ela deveria ser dobrada de tamanho. E assim nós conseguiríamos ampliar a imagem em 4 vezes. E para nós termos certeza de que a imagem foi realmente ampliada em 4 vezes, uma forma seria comparar o comprimento, como eu fiz aqui, medindo mesmo com a régua o comprimento do desenho original e o comprimento do desenho que nós fizemos com o pantógrafo. Então, essa foi a montagem da semana. Agora que nós já vimos o pantógrafo e como ele funciona, vocês farão os exercícios da página 5, 6 e da página 7. Os exercícios propostos estão relacionados com os conceitos apresentados no vídeo. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente para responder os exercícios corretamente. Não deixem de fazer os exercícios da página 5, 6 e 7 e me enviar a imagem do exercício respondido por e-mail. Se você não está com fascículo, uma opção é copiar o exercício para um caderno e responder esse exercício e em seguida me enviar a foto do exercício respondido por e-mail. Então tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula.